Quase sempre que a gente compra uma rede, ela vem com essas alças aí muito grandes. E aí, se você deixar desse jeito, fica arrastando no chão, né? Eu quero ensinar para vocês a refazer essas alças aí na altura e no tamanho certos, para poder ficar certinho no seu vão, mas sem precisar usar aqueles nós que as pessoas fazem, que fica feio e ainda por cima danifica a rede, né? Refazer essas alças é muito simples. A maioria das pessoas faz um nó que eles chamam de boca de lobo, né? Eles dividem essas alcinhas aí no meio para poder diminuir, né, esse comprimento. Dividem isso aqui no meio. Aí você, né, tira do gancho, dobra as duas partes, né, faz uma alça em cada parte, passa uma por dentro da outra e puxa. Aí vão ficar duas alças e você passa isso para o gancho de novo, né? Dá uma puxadinha e passa isso para o gancho de novo. Funciona? Até funciona, né? Mas fica feio, fica esse negócio aí que deveria estar no gancho, fica para fora, e ainda por cima essas alcinhas ficam soltas, essas cordinhas ficando soltas, às vezes uma delas sai do gancho, isso muda o equilíbrio, né, que a rede deveria estar com cada uma dessas cordinhas suportando a mesma quantidade de peso. Se uma delas sai, isso desorganiza a rede todinha, às vezes estoura uma dessas cordinhas. O ideal é refazer isso aqui, né? Tirar essas cordinhas e fazer uma alça mais curta. Isso não é difícil. Fica bem legal, fica igualzinho, veio da fábrica, só que na altura que você quer. Eu vou ensinar certinho como é que faz, tá bom? E é isso. Basicamente, essa alça aí são várias cordinhas que vão até lá, em cada espacinho daquele da rede, e elas se juntam formando essa curva aí. E aí tem um laçado em volta dessa curva, né? Isso tudo é uma corda só, tá? Tudo isso aí é uma corda só, tem um nozinho que liga todas essas partes e isso tudo é uma corda só. Então, primeiro a gente vai desfazer esse laçado aí. Vamos tirar esse nozinho aqui. Não se preocupe, eu vou ensinar a fazer esse laçado todinho de novo, é bem facinho. Então, basicamente, a gente vai desfazer esse laçado aí. É só ir tirando a cordinha que você vê aí para poder ir desfazendo esse laçado, tá? Tira assim de dentro, vou acelerar um pouquinho. Esse laçado, ele tem o objetivo de proteger as cordinhas. Por quê? Com o atrito no gancho, né, as cordinhas, se ficassem lá puras, elas podiam danificar e estragar a rede. Uma coisa que era para durar anos, né, porque isso aí é de algodão, é um material durável, né, dá para lavar direitinho, resistente, é um material grosso. Se não tivesse esse laçado, essas cordinhas iam estourar e acabou a rede. O laçado vai ficar em atrito com o gancho. Então, se alguma coisa danificar, vai ser o laçado. E isso você pode substituir, né? É uma cordinha aí de uns 2 metros esse laçado. Inclusive você vai retirar ele e vai guardar essa cordinha, tá? Ó, essa cordinha que saiu, que é o laçado, você vai guardar ela direitinho, porque o laçado fica do mesmo tamanho. Quando a gente diminuir o tamanho, você vai usar ele de novo. E é isso, ó. Todas essas cordinhas são uma corda só. Ó o nozinho aí que tem ligando as duas pontas. Mas são todas a mesma corda, que vai e volta nesse zigue-zague, suportando o peso, né, nessas entradinhas da rede e voltando naquela curvinha lá, que é o que faz a alça da rede, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desfazer esse nozinho para abrir, né? E a gente vai separar essas alcinhas aí. Vamos separar essas alcinhas para quando a gente puxar a rede não embolar, né? Vamos separar essas alcinhas aí uma a uma. Passar essa parte mais rapidinho, só separar essas alcinhas. Estando todas separadas, a gente vai puxar as duas pontas dessa corda. Metade para um lado. Pode puxar tudo de um lado, mas eu acho mais fácil puxar
metade de um lado e a metade do outro. A gente vai refazer essas alcinhas aí no tamanho que a gente quer. Em vez de ter aí uns 60 centímetros que tinha essa alça, ela vai ficar com a altura que você quiser. Você mede lá na sua rede mais ou menos o tamanho da alça que você quer e refaz essas alças no tamanho certo para caber no seu vão. Aqui eu não medi certinho, mas fico mais ou menos a metade do tamanho que estava antes já dava certo para o meu vão, para o meu espaço. Então ficou mais ou menos com uns 25 centímetros, 30 centímetros. Você vai puxar de novo essas alças. Vai deixar ali nos espacinhos que estava antes, né? Uns com 2, outros com 3, não faz tanta diferença. Você vai refazer essas alças aí. Mais ou menos do mesmo tamanho. Não precisa ser nada exato, porque a gente ainda vai voltar com isso lá no gancho para ver se deu certo, antes de fechar, tá? Corta essas duas pontas para fazer um nozinho entre elas, no tamanho adequado para essa nova altura de alça que a gente fez. Então, cortei as duas pontinhas e vou dar um nozinho bem apertadinho. Esse nozinho tem que ficar bem no meinho dessa rede, porque ele vai escondido dentro do laçado. Não vai dar para ver esse nozinho aí. Então fica mais estético, né? Faz um nozinho bem apertadinho. E aí a gente vai pegar as alças e passar uma por cima da outra, para elas ficarem todas na mesma altura, todas juntinhas na mesma altura. Pega um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, para elas ficarem todas juntinhas mais ou menos na mesma altura. E é isso. Segura todas elas juntas e a gente vai passar uma cordinha aqui para não soltar. Só para fixar e a gente poder levar lá no ganchinho e ver se está num tamanho bom, se está numa altura boa a nova alça que a gente está fazendo na rede, né? Vamos cortar um pedacinho de corda para poder segurar isso aqui na posição em que está, para não sair. Faz um nozinho 2 aí nessa corda. Vamos fazer isso do outro lado, obviamente, né? Na outra ponta, a mesma coisa. Então, as duas pontas mais ou menos desse jeito. Vamos voltar lá no gancho para a gente ver se ficou uma altura boa e se todas essas alcinhas estão mais ou menos na mesma linha, né? Porque se você deixa uma mais em cima, outra mais embaixo, essa que está mais em cima vai suportar mais peso do que as outras e pode se soltar, se arrebentar, né? Então a gente vai tirar a cordinha que a gente botou aí, que era só para segurar até chegar no ganchinho. Já estamos no ganchinho. Então tá soltinho. Soltou aqui duas. Vamos botar de novo. E aí a gente vai botar primeiro o nozinho, depois as cordinhas na posição, né, indo uma a uma para ficar uma em cima da outra na posição certa. Também pode colocar cruzado. Uma de um lado, outra do outro. Uma de um lado, outra do outro, até chegar no meio. Teve uma que eu fiz cruzado, ficou legalzinho também. Mas assim eu acho que fica um pouco mais estético. Ó. Então, todas elas estão juntas. Se tiver uma mais em cima do que a outra, eu me refiro àquele ganchinho onde as cordinhas passam. Se tiver uma mais em cima do que a outra, você vai puxando aí uma das cordinhas e aí é igual cadarço. Você vai passando a sobra para a próxima para poder deixar todas mais ou menos na mesma altura. Ou você deixa tudo retinho, todas na mesma altura, ou se você quiser, você pode também deixar as do meio mais compridas para fazer uma barriguinha na sua rede, para que a parte do meio da sua rede fique um pouco mais baixa. Tem gente que prefere assim, porque fica um pouco mais confortável nessa barriguinha. A outra vamos fazer mais rapidinho, mas é isso. Passa todas elas dentro do gancho, organizadinhas. Dá uma olhada se estão todas elas juntas. Se não tiver, você regula ali. O nozinho tem que ficar bem no meinho. Nesse caso, o nozinho ficou um pouquinho largo. O nozinho que liga
as duas pontas dessa corda. Então eu vou tirar esse nó, ó, desfazer aquele nozinho para apertar um pouquinho. E esse nozinho ele tem que ficar bem em cima do gancho, bem na ponta onde essas alças se encontram, porque aí ele vai ficar escondidinho dentro do laçado. O acabamento fica melhor, tá? Quando a gente fizer o acabamento, ele vai ficar escondidinho. Mais uma vez, vamos passar aquela cordinha aí nas alças para poder prendê-las todas no mesmo lugar e não sair, né? Porque agora a gente vai fazer o laçado. Vamos levar lá para dentro para fazer o laçado. Fiz a mesma coisa, estou pegando as duas partes e vamos levar lá para o sofá para a gente fazer o laçado. Vamos soltar a cordinha, que estava aí só para segurar. Essa é a cordinha que eu botei só para segurar, tá? Não é o nozinho entre as duas pontas das cordas, não. Da corda, não. E é isso, ó. Estão todas na mesma altura, organizadinhas. Vamos fazer o laçado. Lembra das duas cordinhas que a gente tirou, uma de cada ponta, que eu falei para guardar, ó? O laçado vai ficar do mesmo tamanho, então você pode usar a mesma cordinha. Só aquela parte que passa em volta dessas cordinhas vai ficar do mesmo tamanho. Então pode usar a mesma corda. E esse nozinho, esse laçado, ele é muito fácil de fazer. Basicamente você vai fazer uma alcinha, passar de fora para dentro. Puxa, aperta. Puxa a ponta da corda, aperta, outra alcinha e agora de dentro para fora. Sempre assim. Deixa uma alça, dentro para fora, aperta. Deixa uma alça, fora para dentro, aperta. E assim por diante. Sempre, cada uma vai, a ponta vai por um lado. Ou ela vai de dentro para fora, ou ela vai de fora para dentro. Apertou, deixa sempre bem apertadinho. É isso que vai proteger as alças. Então tem que ficar bem apertadinho. Deixa uma alça, foi de fora para dentro. Passou por dentro da alça, aperta. Qualquer coisa, volta o vídeo. Ó, lembra do nozinho? Quando chegar perto dele, a gente vai colocar as cordinhas em cima dele. Vai botar ele lá no meio das cordinhas. Isso vai deixar com um acabamento melhor. Ó. Todas as cordinhas em cima desse nozinho. Tá? E continua o laçado. Continua os nozinhos. Qualquer coisa, volta aquele início ali do laçado, mas é muito fácil de fazer. É um nó muito simples. Você só vai continuando ele. No final, quando tiver toda a voltinha, vai sobrar um pedacinho da corda de cada laço. Vê se tá esse laçado mais ou menos na ponta, né, das alças. Ó, tá do jeito que veio de fábrica. Exatamente a mesma coisa, só que ficou mais curto. O acabamento ficou igualzinho, a resistência ficou igualzinha, ficou tudo igual. Só as alças ficaram mais curtas para caber melhor no nosso vão. Vamos fazer um nó cego, duplo, triplo na parte de trás dessa alça, para ficar com um acabamento legal, né? Veja qual é a posição que está essa rede para fazer o nozinho na parte de trás, né? E é isso, vai juntar as duas partes. Faz um nozinho bem apertadinho. Põe o dedo ali no meio, ó. Para ficar bem apertadinho esse nó. Porque se ficar largo, acaba o gancho indo parar, encostando nas alças, né? O objetivo do traçado é que ele fique em contato com o gancho, para poder não esgarçar, não rasgar as alcinhas. Vamos voltar lá no gancho de novo. Faz do outro lado, obviamente, né? Volta esse vídeo, faz dos dois lados e bota lá. Olha aí, ó. Ficou igualzinho a rede do jeito que veio. Só que ficou mais curto. Dessa forma vai ficar mais resistente e muito mais estético.